Vamos agora falar um pouquinho sobre válvula mitral, né? Vamos falar um pouquinho de regurgitação mitral. Vamos focar um pouquinho. Existem duas doenças principais da válvula mitral, que é a estenose mitral e a regurgitação. A gente vai focar mais em regurgitação mitral, né? Você podia falar para a gente, vocês poderiam falar para a gente um pouquinho sobre as duas, o que é o conceito e como é que a gente faz o diagnóstico disso? Sei lá, pode. Então falar de doença valvar, as doenças valvares são, vou dizer assim, doenças cirúrgicas, de tratamento cirúrgico principalmente, e que nós, cardiologistas clínicos, conduzimos e encaminhamos na hora certa de intervir, né? Falar de estenose mitral no Brasil, especialmente em Minas Gerais, é falar de febre reumática, estenose mitral reumática, é endêmica no nosso meio, estenose mitral. Uhum. Então, estenose mitral é uma consequência, vou colocar assim, que é uma sequela da febre reumática, que normalmente acontece com infecções de garganta de repetição que não são bem tratadas na infância e na adolescência, e aí que vão causando uma infecção com uma calcificação da válvula, que é diferente do idoso. Aqui na febre reumática, causando estenose mitral, uma calcificação principalmente da borda distal dos folhetos. Isso muda, inclusive, o tratamento, que a gente tem opções de intervenções percutâneas, como a gente vem com um balão, que é a valvoplastia mitral, percutânea por balão, e tentar desobstruir essa válvula que está apertada, estenosada. E falar de insuficiência mitral, aí tem uma gama ampla, né? Eu posso ter insuficiência mitral, que é regurgitação mitral por uma doença que é só da válvula, então, portanto, é uma insuficiência mitral primária, em que a origem do problema é a válvula. Isso. Ou eu tenho insuficiência mitral secundária, ou seja, eu tenho um problema, o que vem atrás da válvula, seja no ventrículo ou no átrio, que a gente chama de insuficiência mitral funcional, seja ela funcional ventricular ou funcional atrial, que são patologias específicas, né? E que a gente vai tratar. Foi ótimo você ter colocado isso, porque realmente existe uma gama, né? A classificação, como você falou, é essa, e aí nosso foco vai ser justamente na regurgitação mitral, e tem várias etiologias para a regurgitação mitral primária, né? Tem a reumática, né? Que é a principal estenose, mas também tem a insuficiência mitral reumática, mas a gente vai falar mais de regurgitação mitral degenerativa, primária degenerativa. Como é que o paciente, qual que é a queixa geralmente do paciente, que exame que vocês pedem, que vocês querem ver com o exame? Se você quiser, você pode falar isso muito melhor do que eu, do que a sua experiência do dia a dia lá é muito maior do que a minha. Então, falar de regurgitação mitral, as regurgitações, a sobrecarga de volume no coração, geralmente são bem toleradas. Ou seja, o paciente que tem um sopro no coração, muitas vezes nem sabe, e esse sopro é visto numa consulta de rotina, provavelmente tem um problema de longa data, e numa consulta, um cardiologista, um clínico atento, conseguiu identificar um sopro, e aí vai motivar investigar. Então, o exame de escolha é o ecocardiograma transtorácico, que é o popularmente conhecido como ultrassom do coração. E aí a gente vai conseguir ver e avaliar a válvula mitral, que ela pode ter uma regurgitação, diria um vazamento, quando a gente vai explicar, né, para os pacientes, acho que é uma forma bem didática de se explicar isso. E isso é muito comum em idosos, né? Então, voltando àquele assunto que a gente conversou, dos sintomas, às vezes que, olha, ele fazia tal coisa e hoje em dia não está conseguindo fazer mais, que é uma restrição de uma capacidade antes que ele tinha. Muitas vezes as doenças valvares, as regurgitativas, vão acontecer dessa forma. Muitas vezes o cansaço ali vai ser um dos primeiros sintomas ali da evolução da doença que o paciente vai estar queixando, né, Justo? E muitas vezes entra como um sintoma confundidor do próprio envelhecimento, né? Exato. Ah, não, isso aí é verdade. O paciente está velhinho, ele vai ficar cansado mesmo. E não, às vezes você tem um problema e é o clássico, a gente tem insuficiência mitral, né? Sim. Então, a causa que a gente tem é degenerativa, tem o prolapso, pode ser sequela de uma infecção prévia, como endocardite, pode ser reumática. E aí, na visão do cirurgião, Hugo, me conta assim, tem insuficiência mitral, o cardiologista falou que é grave, acha que tem que fazer a cirurgia, ventrículo dilatou, aumentou a pressão no pulmão, o cirurgião olha para a insuficiência mitral, vai fazer plastia, vai trocar? Essa é uma boa pergunta mesmo, né? Então, eu costumo falar que cirurgião tem que saber ver eco, interpretar eco. E aí, para a gente saber falar se a gente vai conseguir reparar uma válvula ou não, idealmente é interessante a gente ter o outro ecocardiograma, que é o ecocardiograma transesofágico, né? Que geralmente o paciente recebe uma sedação
e insere o probe pela boca, que vai pelo esôfago. O esôfago é uma estrutura que está logo ali atrás do coração e as imagens ficam mais nítidas para a gente poder fazer essa avaliação. E aí a gente avalia basicamente a válvula mitral. Então a gente primeiro tenta entender qual que é o mecanismo da regurgitação. Está tendo um prolapso, está tendo o que a gente chama flail, que é uma ruptura de cordoalha, tem dilatação do anel, e a gente também tenta ver o folheto, se o folheto está bom ou não, basicamente se está calcificado ou não. É isso que a gente vê. E aí, caso o folheto esteja com uma qualidade boa, a gente entenda o mecanismo e a gente acha que a gente vai conseguir usar uma das técnicas cirúrgicas para corrigir isso, as taxas de reparo mitral são muito altas, né? Caso contrário, a gente sempre tem o plano B, né, que é a troca de válvula da válvula mitral, né? Boa pergunta. E aí, uma coisa que é muito interessante a gente saber, assim, que eu queria saber do ponto de vista do cardiologista, quando ele vê o paciente. Vocês falam assim para eles por exemplo, o que é melhor fazer, o reparo ou a troca mitral? O que vocês geralmente orientam os pacientes em relação a isso? Bom, eu acho que em primeiro lugar, né, você vai entender qual que é o contexto do paciente como um todo, né, em cima de condição, fator de risco, enfim, né, e uma vez que você tem, às vezes, um plano de tratamento para ele, né, a gente tem como prática no hospital uma discussão em heart team de casos no geral mesmo, e eu particularmente costumo compartilhar com o paciente, expondo, né, riscos e benefícios, né, das possibilidades de tratamento que a gente tem, e ele participa da decisão, né, frente àquilo que a gente apresenta para ele como possibilidade de tratamento. Não sei se o Schuster a situação muito comum do dia a dia, a gente tem essa vivência hospitalar, é de dar a notícia que o paciente precisa fazer uma cirurgia cardíaca. Uhum. Então, se você sair na rua e perguntar se alguém quer abrir o peito e fazer uma cirurgia, a resposta é unânime que não. Eu também falo isso para meus pacientes, né? Ninguém vem me procurar porque quer, vem procurar porque realmente está precisando, né? Então, especificamente na insuficiência / regurgitação mitral, quando a gente indica, e as indicações hoje são muito... Existem protocolos, diretrizes, fluxogramas, é muito bem alinhado. Claro que existem casos, principalmente quando as doenças se misturam, né? Com a doença coronária, com a insuficiência cardíaca e a doença valvar, mitral, mas geralmente a maioria dos casos é muito direcionado via diretriz e protocolo. Os casos são discutidos em heart team, porque a decisão nunca é individual do André, mas de um grupo. E então é o que eu falo, ó. Se a gente está indicando, é porque a gente acredita que o benefício de uma intervenção é maior do que o risco. Então, por exemplo, na insuficiência mitral, se eu postergar isso por meses e anos, eu posso ter um ventrículo muito inchado e dilatado e eu perder o timing de se operar. E aí eu estou lidando com uma insuficiência cardíaca já numa fase mais tardia, em que a cirurgia não é nem mais indicada. Que muitas vezes acontece, o cirurgião, por vezes, recebe casos assim. Uhum. Não é comum. Que eu imagino que deva ser frustrante. É comum cirurgião. Não, acontece, eu diria, e é frustrante, né? Muitas vezes a gente tem que indicar transplante ou algum ventricular device, que a gente chama, né? Que são os VEDs e tudo. Bom, então eu ia te perguntar, da sua vivência, né, dos pacientes no Brasil e no Canadá, você vê uma diferença muito grande do momento que esses pacientes chegam para a cirurgia para você? Eu vejo. Como o sistema no Canadá ele é muito, ele é centralizado, né? Ele é todo público. O caminho do paciente chegar no cirurgião é um caminho muito mais protocolar, né? Então o paciente já chega já com indicação muito precisa, já foi muito discutida. Então a maioria dos pacientes que chegam lá para mim, realmente é raro de eu falar que ele não tem indicação. Tá? Porque isso daí já passou por um funil. Aqui no Brasil, como é um livre mercado, os pacientes às vezes me procuram muito antes de precisarem de fazer cirurgia, ou, como vocês disseram, eles me procuram depois que passou o timing da cirurgia e que aí fazer uma cirurgia, por exemplo, de reparo mitral fica complicado, porque o paciente já tem indicação, na verdade, de fazer um transplante cardíaco.
né? Então, acontece. Se eu tivesse que falar assim, lá no Canadá, o paciente chega no meu consultório, quantos por cento que eu opero? 95%. Aqui, quantos por cento? Eu vou falar que uns 20% do que chegam eu acabo operando, justamente por causa disso, porque a gente tem que rever toda essa indicação e tudo. E, obviamente, quando eu sempre tento discutir o caso com um colega cardiologista, né, quando o colega indicou o paciente para mim, fez o referral, né, que a gente fala, eu sempre discuto com o colega antes e tudo, ou depois de ver o paciente, mas eu acho que é mais ou menos as taxas, para vocês terem uma ideia. E mais uma pergunta. Em relação à sua pergunta. Essa menor incidência de cirurgias aqui, né, do paciente no Brasil, você falou que às vezes eles chegam antes e eles às vezes chegam tardiamente. Eles chegam preponderantemente antes, e isso não seria um ponto positivo de talvez esse paciente estar sendo triado de forma mais precoce e melhor acompanhado na questão da evolução da doença que ele possa vir a ter, não, da evolução da doença que ele tem? Eu acho que sim, mas aí entra um pouquinho assim na questão do papel do cirurgião cardíaco, né? O cirurgião cardíaco, eu acho que está mais ali para atuar, fazer um pré-operatório adequado, um pós-operatório adequado, mas eu acho que esse controle dos fatores de risco para prolongar o período do paciente sem cirurgia, eu acho que é mais em relação ao clínico, do cardiologista e tudo. E falando então da sua cirurgia, Hugo, da sua área de atuação cirúrgica, né, melhor dizendo, o que você falaria para a gente sobre as indicações e contraindicações da cirurgia robótica para esses pacientes? Boa pergunta, né? Então, cirurgia robótica está em voga hoje, está todo mundo perguntando, né? Está todo mundo falando, querendo saber onde faz, como que faz. Aqui em Belo Horizonte a gente já fez 2 casos, né? A gente fez 2 casos e tivemos sucesso, foi excelente os resultados, né? 2 casos de mitral, né? 2 casos de mitral. E basicamente é o seguinte, o que eu olho para poder fazer uma cirurgia no paciente robótica? Primeira vez eu penso assim no acesso, tá? Porque a gente precisa fazer a perfusão do paciente, colocar o paciente em SEC. Então eu vejo se os vasos femorais são adequados. Então se o vaso é muito pequeno, né, se tem muita tortuosidade, se tem muita calcificação, eu já contraindico, né? A segunda coisa é a questão da cardioplegia, né? Eu vou administrar cardioplegia. Pela mini toracotomia, se o nosso plano A não dá certo, o plano B é complicado. Então, o principal fator que eu olho em relação à cardioplegia é ver se a válvula aórtica está funcionando adequadamente. Então, se tiver algum grau de insuficiência que seja maior do que mild, né, que é trace, pequena regurgitação aórtica, eu também já contraindico. A outra coisa que eu olho é a própria válvula mitral. Então, se a válvula mitral, por exemplo, tem o MEC, né? Você citou a calcificação nos folhetos para estenose, mas o MEC é quando você tem calcificação no anel da válvula mitral. Então, fica complicado de passar os fios com o robô, né? O robô não tem essa sensação tátil e tudo. E para cortar também, para reconstruir o anel é complicado com o robô. Existem até alguns casos, uns relatos de caso, mas eu acho que se a gente começar a estender isso, vai complicar. Então, eu contraindico se o paciente tem MEC, tá? E obviamente, assim, eu acho que reoperações não é para ser feita com robô. Existem alguns relatos também de caso, mas eu acho que não deve ser a rotina. E qual que é a racionalidade de tudo isso? Eu acho que a cirurgia cardíaca minimamente invasiva e robótica, ela é excelente, mas ela é a cereja do bolo, né? O principal é o bolo. E o que é o principal? É a segurança do paciente, né? Então o paciente tem que sair vivo do hospital, tá? E a segunda coisa é a eficácia do procedimento. A gente quer que esse procedimento que seja feito, ele dure muito tempo, né? Então eu acho que se essas 2 coisas forem postas em risco, a cirurgia minimamente invasiva não vale a pena, né? Aí eu acho que a terceira coisa é os resultados a curto prazo, onde a cirurgia minimamente invasiva e robótica, ela atua, né, tentando reduzir o tempo hospitalar, acelerar a recuperação do paciente para voltar ao trabalho, a fazer as atividades dele,
menos transfusão sanguínea, menos infecção, e entre outras, né? Então, acho que é basicamente essas as indicações. Então, Hugo, em resumo, qual seria o paciente ideal para uma cirurgia mitral minimamente invasiva / robótica? É um paciente que tem, obviamente, indicação cirúrgica, tem a regurgitação degenerativa, né, em que a válvula mitral não tem a calcificação no anel, de preferência também não calcificação nos folhetos, tá? E o paciente tem as outras estruturas do coração funcionando adequadamente e sem doenças, sem disfunção, ou seja, sem disfunção ventricular, com a válvula aórtica normofuncionante, sem doença arterial coronariana, e que os vasos dele também sejam adequados, né? Ou seja, os vasos femorais, a artéria ilíaca, a aorta, ela não tenha calcificação e tenha diâmetros adequados para a gente tá podendo fazer a canulação e a perfusão desse paciente. Eu acho que é basicamente essa que o paciente ideal para a gente poder estar fazendo. Idade, muita gente me pergunta. Eu já participei de cirurgias cardíacas robóticas em pacientes de 20 anos e paciente de 85 anos. Tá? Então, não tem diferença. Eu acho que a gente pode estar fazendo cirurgia cardíaca robótica para pacientes jovens e idosos. Se você está gostando do nosso canal, curta, compartilhe e deixe seu comentário aqui embaixo.